Amigos, quero separar um tempinho para falar sobre alguns eventos recentes muito interessantes e que têm profundas implicações proféticas. Vamos tomar um tempinho e dar uma olhada em um vídeo singular que acabou de ser postado na internet. É uma mensagem especial do Papa Francisco a uma convocação cheia de ministros carismáticos e pentecostais. É um apelo por unidade para que se unam e voltem a se juntar à Igreja Católica. É um convite para que sejam um, e penso que isso é muito significativo. Não podemos mostrar o vídeo inteiro, mas vamos postá-lo no site se desejar vê-lo na íntegra. Mas eu quero dar uma olhadinha nele e ressaltar alguns pontos que quero trazer à sua atenção. Vamos em frente, pode escutar. Eu estou convencido de que Deus me trouxe a este conselho de ministro no espírito de Elias. Deixe-me explicar. Se você prestar bem atenção, o espírito de Elias estava sobre João Batista para voltar o coração dos filhos aos pais. Vamos dar uma pausa no vídeo. Ora, alguns momentos vamos estudar uma mensagem pessoal do Papa Francisco, mas para mim, ainda mais interessante é a questão de quem é Tony Palmer. Um indivíduo bem elegante que parece ter uma relação pessoal com o Papa e que foi enviado como representante do Papa. Ele é um mediador. Tecnicamente, ele não é católico, ele é anglicano. Ele tem seu próprio ministério que é especificamente focalizado, trazer unidade às igrejas. E ele não foi só a este congresso de carismáticos, mas ele participa onde ele pode para unificar as diferentes igrejas. Ele faz um trabalho excelente e se apresenta como profeta Elias, para trazer de volta os filhos aos pais e os pais aos filhos. Uma mensagem de unidade banalizando diferenças doutrinárias. Escute-o e vejamos o que você pensa. E de trazer os corações dos pais aos filhos, de preparar o caminho para o Senhor. E sabemos que profecia sempre tem um cumprimento duplo. E sabemos que Elias virá antes da segunda vinda também. E eu entendi que o espírito de Elias é o espírito de reconciliação, de voltar corações um ao outro. Isso é muito importante. Sabemos que nos primeiros 1000 anos houve uma só igreja, chamada a Igreja Católica. A palavra católica quer dizer universal, não quer dizer romana. Católica é, se você é nascido de novo, levante sua mão. Você é católico. Não quero me deter neste ponto porque ele está certo. A palavra católico tecnicamente significa universal. Mas o que você está vendo aqui é que em passos cuidadosamente pequenos, as distinções entre católicos e protestantes estão sendo destruídas. Vamos continuar. Pegue de volta, redima o que te pertence. Somos católicos. Então tivemos o cisma do final do primeiro século. Surgiu a Igreja Ortodoxa, Oriente versus Ocidente, 2 igrejas. Depois, 500 anos mais tarde, veio Lutero com seus protestos. 3 igrejas, em 1500 anos. 3 denominações, não 3 igrejas. E então, a partir dos protestos de Lutero, 33.000 novas denominações. Você vê o que está acontecendo aqui, amigos? Ele chama de protestos de Lutero, em vez de movimento protestante ou reforma protestante. É retratado aqui como uma rebelião dos protestos de um só sacerdote infiel. Mas este, na realidade, foi um movimento baseado em muitas diferenças teológicas. Vamos continuar. Eu cheguei a entender que a diversidade é divina. É a divisão que é diabólica. Eu não sei se você captou a mensagem, amigos, mas é muito significativo e perturbador. Diversidade é maravilhosa, é divina, mas divisão é diabólica. Veja, isto não é verdade. Nem toda divisão é diabólica. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus divide. É mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Jesus disse, não vim trazer paz, mas espada. Paulo diz que devemos sair e ser separados. E quando os apóstolos em seus dias defenderam a verdade, houve uma divisão que aconteceu entre eles e a grande igreja. E assim, nos últimos dias, quando defendermos a verdade, não seremos chamados somente de divisivos, mas também de diabólicos.
É verdade o que você estava falando sobre glória, concordo com vocês. A glória que o Pai tinha, Ele a deu a Jesus. A glória era a presença de Deus. E o que é renovação carismática? É quando passamos a sentir a presença de Deus. E Ele disse, eu lhes dou a glória. Razão pragmática para que sejam um. É a glória que nos une, não as doutrinas. Ele disse que é a glória que nos une, não as doutrinas. Bem, não sei se mencionei isso antes, que o bispo Tony Palmer também é carismático. Ele fala em línguas, ele apoia isso. E o movimento carismático é um movimento muito interessante. Por ser, na verdade, uma forma de espiritualismo, que vem à igreja cristã, de fato, mais ênfase é colocada no espírito que na doutrina. Sabe, mais uma coisa eu pensei que deveria ser dita. Quando falamos sobre quem é Tony Palmer, ele disse à multidão, mas quando minha esposa percebeu que ela poderia ser uma católica e uma carismática e evangélica e pentecostal e ser absolutamente aceita na igreja católica, ela disse que queria reconectar suas raízes com a cultura católica e foi isso que ela fez. Portanto, não há dúvida de qual é o seu objetivo. Ele disse que sua esposa creu que poderia ser tudo isso e se reconectar com a cultura católica. Esse é o objetivo, que todos no mundo cristão se unam dentro da cultura católica ou reconhecendo-a. É a glória. Se você aceita que Cristo está vivendo em mim, que a presença de Deus está em mim, isso é tudo que precisamos. Porque Deus vai dar um jeito em todas as doutrinas quando subirmos ao segundo piso. Não se preocupe aqui sobre doutrinas. Nós vamos selecioná-las todas as doutrinas quando chegarmos ao céu. Porque simplesmente nos amemos um ao outro aqui. Mas a doutrina é muito importante. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Jesus fez o sermão da montanha, as pessoas se maravilharam de sua doutrina. E então o que vamos fazer? Eliminar o sermão da montanha? Porque devemos nada mais que amar uns aos outros. O que vamos dar um jeito nas doutrinas mais tarde? Esse será o coro que você vai ouvir vez após vez. Pode dar o play. Por isso, a unidade cristã é a base da nossa credibilidade. Porque Jesus disse que para que sejam um, o mundo não vai crer como de fato deveria até que sejamos um. A divisão destrói nossa credibilidade. É o medo que nos mantém separados. Porque medo é falsa evidência, parecendo real, é um acrônimo. Fear, falsa evidência parecendo real. Porque a maior parte de seus medos é baseada em propaganda. O que estamos, na verdade, ouvindo aqui é que os ensinos da reforma protestante são propaganda que infundem medo. Portanto, é ruim. Não se preocupe com esta propaganda. Ok, siga em frente. Agora, por que é histórico? Porque em 1999, a Igreja Católica Romana e a Igreja Protestante Luterana assinaram um tratado que deu fim aos protestos. Lutero cria que somos salvos pela graça, pela fé. Somente. Amém? Pequena correção, não foi somente Lutero que cria nisso. Eram dezenas de milhares de cristãos dedicados que queriam ir de volta à Bíblia. Hus, Wycliffe, Tyndale também criam nisso. Todos os grandes reformadores criam, não somente Lutero. A Igreja Católica cria que somos salvos por obras. E por isso os protestos. Em 1999 escreveram isso juntos. Porque nas igrejas protestantes temos muitas salvações baratas. Pessoas nascendo de novo, mas sem qualquer fruto. E pelo fato de não procurar fruto, nem mesmo era o assunto em pauta. A não ser necessário para a salvação. E não é. Mas não é resultado bom se você é salvo. Então o que fizeram foi que juntaram as duas definições. Ouçam só, estou lendo do site oficial do Vaticano. Justificação significa que o próprio Cristo é nossa justiça, em que compartilhamos pelo Espírito Santo, de acordo com a vontade do Pai. Juntos, nós, católicos e protestantes luteranos, cremos e confessamos que pela graça somente, pela fé nas obras salvíficas de Cristo, e não por qualquer mérito da nossa parte,
Somos aceitos por Deus e recebemos o Espírito Santo, que nos renova no nosso coração enquanto nos capacita e chama para boas obras. Pode parecer que este era o único protesto de Lutero, mas Lutero não protestou só contra uma coisa. Ele cravou 95 pontos diferentes de protesto na igreja de Wittenberg. Ele está se referindo a um deles, mas não é o único ponto. E você pode perceber na semântica, na linguagem que é usada, é muito rebuscada e cautelosa, porque os católicos estavam buscando um vocabulário que não teriam que renunciar ao que anteriormente criam, ou significa que havia algo errado. Não tenho tempo para me aprofundar nisso, mas não é bem isso que superficialmente parece ser. Isso deu fim ao protesto de Lutero. Irmãos e irmãs, o protesto de Lutero já passou, bem como o vosso. Em 1999, isso foi assinado pela Igreja Luterana, pela Federação Mundial. Mais tarde, uns 5 anos mais tarde, a Igreja Metodista Mundial assinou o mesmo tratado, mas até hoje não tivemos qualquer evangélico protestante que se levantasse e assinasse esse acordo para concordar com os nossos irmãos e irmãs que somos salvos pela graça através da fé para boas obras. E eu creio que isso é algo que precisa ser consertado. Vamos dar uma pausa. Aqui ele está realmente apelando. Ele diz que os luteranos assinaram um acordo e que os protestos já não existem, e que os metodistas assinaram isso. Agora estamos tentando fazer que os evangélicos e pentecostais assinem este documento para que todos sejamos um novamente. A reforma protestante não é necessária, estamos todos em harmonia agora. E aí está o desafio para você. Portanto, os protestos acabaram há 15 anos. Eu sei que sou um pouco atrevido aqui, porque eu desafio meus amigos pastores protestantes. Se não há mais protesto, como pode haver uma igreja protestante? Eu acho que é fácil percebermos para onde isso está indo. A distinção entre católicos e protestantes está sendo varrida para fora. Este é um movimento em direção à única religião mundial. E é exatamente o que a profecia diz que tem que acontecer antes de Jesus voltar. O mundo está sendo sacudido. Somente haverá 2 grupos quando Cristo voltar, e terá um selo de Deus, o outro a marca da besta. Obviamente, se há 33 mil denominações cristãs, alguma coisa tem que acontecer para polarizá-los em 2 lados. É por isso que você vê a profecia se cumprindo neste momento, amigos. Esse é o tipo de argumento que será dado, esse é o tipo de apelo que será feito para trazer todos a um corpo unificado, onde minimizamos a importância da doutrina, da Bíblia. Talvez agora todos sejamos católicos de novo. Mas somos reformados, somos católicos no sentido universal. Não estamos mais protestando contra a doutrina da salvação da Igreja Católica. Agora pregamos o mesmo Evangelho. Será que pregamos o mesmo Evangelho? A menos que houve mudanças radicais desde 1999, das quais não esteja informado. Só para lhes dar alguns exemplos das diferenças que levaram à reforma protestante. A Bíblia nos ensina que devemos inclinar perante as estátuas. Este é um dos 10 mandamentos, a lei de Deus faz parte do Evangelho. A Igreja Católica diz que devemos nos inclinar perante estátuas. A Bíblia ensina que todos pecaram exceto Jesus. A Igreja Católica ensina que Maria era sem pecado. A Bíblia ensina que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. A Igreja Católica diz que Maria é co-mediadora. A Bíblia diz que Cristo ofereceu o sacrifício sobre a cruz de uma vez por todas. Hebreus 7:27. A Igreja Católica Romana ensina que o sacerdote sacrifica a Cristo sobre o altar sempre que este realiza uma missa. A Bíblia ensina que todos os cristãos são santos e sacerdotes. A Igreja Católica diz que os santos e sacerdotes são uma casta especial dentro da comunidade cristã. A Bíblia ensina que todos os cristãos deveriam saber que têm a vida eterna. A Igreja Católica ensina que os cristãos não podem saber e não devem saber que têm a vida eterna. A Bíblia ensina que não devemos chamar nenhum líder religioso de pai. A Igreja Católica ensina que podemos chamar sacerdotes e o Papa de pai. O Bispo Tony Palmer também é chamado de Pai Tony. A Bíblia ensina a não orar em vãs repetições. A Igreja Católica diz que podemos recitar a Ave Maria e o Pai Nosso em vã repetição.
A Bíblia ensina a confessar seus pecados somente a Deus, que só Ele pode perdoar pecados. A Igreja Católica Romana diz que devemos confessar nossos pecados ao Padre. A Bíblia ensina que antes do batismo deve-se ensinar à pessoa o Evangelho e os mandamentos de Cristo, que deve crer e se arrepender. A Igreja Católica Romana diz que criancinhas pequenas podem ser batizadas e que se morrem antes serão condenados ao inferno. Os ensinos sobre purgatório, limbo, oração e os santos não se encontram na Bíblia, mas são relíquias do paganismo. Agora, há grandes diferenças teológicas entre aquilo que os protestantes morreram, derramaram seu sangue por estes princípios de verdade, e o que a Igreja Católica e algumas igrejas ortodoxas creem. E será que devemos simplesmente dizer que a verdade não importa? Vamos amar uns aos outros e assim estaremos fazendo evangelismo? O evangelismo tem que se basear na verdade. Eu poderia começar a pregar agora, mas voltemos ao vídeo. Agora, pregamos que somos salvos pela graça, pela fé somente. A palavra somente foi o argumento por 500 anos. A palavra somente está ali, você pode ler e conferir. O protesto acabou. O protesto acabou. Então deixe-me orar. Então apresentaremos o vídeo. Eu creio que veremos mais e mais pessoas chamadas para ir às igrejas e trabalhar entre elas no espírito de Elias, para voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para preparar um povo pronto para o Senhor. Ministérios de reconciliação. Precisamos levantar tantos recursos e energia ao Ministério de Reconciliação como fazemos com o Ministério do Evangelismo. Ou estamos construindo pontes, paredes sem fundamentos? Eu desafio a encontrar um construtor de pontes e apoiá-lo, ou apoiá-la. Eu quero fazer esta oração. Se você concorda, pode dizer amém. Esta oração é de um homem que estava morrendo. E quando você sabe que vai morrer, você certamente ora as orações mais importantes. Diz, eu não oro por este somente, mas também por aqueles que crerão em mim e por sua palavra, para que todos sejam um. Assim como tu, Pai, estás em mim, eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E a glória que me deste, eu tenho dado a eles, para que sejam um, como nós somos um. Glória ao Pai. Amém. Ok, parte da oração de Jesus, naturalmente, é para que haja harmonia, para que estejamos unidos. Mas também em João 17:17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o que vai nos unificar é o Espírito de Deus. E o Espírito é a verdade de Deus. Os ensinos, sim, são estas as palavras. Outra vez, João 16, no mesmo livro, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. É pela verdade que teremos unidade, pelas doutrinas. E é isso que une as pessoas. Ao nos aproximarmos na teologia bíblica, nas doutrinas da verdade, nos aproximamos de Cristo porque Jesus é a palavra feita carne. Não é nos aproximarmos em um sentimento, em um carisma, ou um sentimento de glória ao sermos batizados com o dom de línguas. Não é isso que une a igreja, não é isso que é a unidade verdadeira. Ele faz bem pouca referência à palavra de Deus, na verdade, que nos liberta. Agora parece que ele vai soltar o clipe. Queridos irmãos e irmãs, me desculpem, porque eu vou falar em italiano. Na verdade, eu não vou falar nem em italiano, nem em inglês, mas vou falar na linguagem do coração.
Agora, em primeiro lugar, eu imagino que a audiência ficou pasma. Quando viram o Papa aparecendo na tela, que era de fato o Papa, não se trata de uma carta escrita por ele, o Papa estava especificamente se dirigindo a esta conferência. Na verdade, no vídeo ele diz: enviei meu amigo Tony Palmer, um amigo de longa data, enviei com essa mensagem. Isso nos faz admirar a influência que ele tem no Vaticano. E nos faz perguntar se haverá mais desses vídeos no futuro. De novo, eu quero reiterar que a maior parte dos verdadeiros seguidores de Cristo não são membros da minha igreja. Eu estou convicto de que há cristãos genuínos e sinceros em várias denominações cristãs. O próprio Papa parece ser uma pessoa maravilhosa. Ele me lembra meu avô, a aparência é quase igual, sério. Mas eu quero me assegurar que não nos deixemos enganar. E isso tudo não é assim tão afetuoso e íntimo como faz parecer. É bem possível que foi feito um script sim até certo ponto dessa mensagem, que houve algumas anotações que foram realizadas e que então foi gravada extemporaneamente, mas tem um esboço. Então essa mensagem, eu penso, foi estratégica. Pode ter sido gravada de um dispositivo móvel para que haja aparência caseira e espontânea, mas vamos continuar assistindo. É uma linguagem simples, mais autêntica. E esta linguagem do coração tem uma linguagem gramática especiais. Uma gramática simples. Duas regras. Ama a Deus acima de tudo e ama o próximo, pois é teu irmão e tua irmã. E com essas duas coisas podemos avançar. Esta é a afirmação que eu ouço ao fazer o evangelismo afora do mundo e país afora, de outros cristãos dizendo: não precisamos dos 10 mandamentos, não precisamos. E é verdade, os 10 mandamentos se resumem em amor a Deus e amor ao próximo. Deve ser algo que vem do coração, mas às vezes esses argumentos são para diminuir a importância específica de obedecer aos mandamentos de Deus. Por isso, apesar de isso ser bonito e eu concordar que devemos amar o Senhor e amar o próximo, isso não deve diminuir a importância de especificamente obedecer aos 10 mandamentos. Vamos em frente. Estou aqui, meu irmão, o bispo, com meu irmão, o bispo-irmão, Tony Palmer. Somos amigos por anos. Ele me falou do vosso encontro, da vossa conferência. É um prazer saudá-los. Uma saudação alegre e nostálgica. Alegre porque há muita alegria por vocês estarem reunidos para louvar Jesus Cristo, único Senhor. Orar ao Pai, receber o Espírito. Isso dá alegria, pois se vê que o mundo trabalha, o Senhor trabalha no mundo todo. E nostálgico, porque é como o que acontece nos subúrbios. E nos nossos subúrbios há famílias que se amam e que não se amam. Famílias que se unem e famílias que se separam. E nós somos um pouco, me permitam usar, separados. Portanto, ele está basicamente que eu vos saúdo com alegria para que estarem reunidos e adorar a Jesus. Mas também o faço com nostalgia ou com ansiedade, como seria no italiano. Querendo dizer, eu olho para trás quando éramos uma só família e que temos de ser uma só família de novo. Esta é a ênfase na mensagem. Separados porque o pecado nos separou, nosso pecado. Os mal-entendidos na história, uma longa estrada de pecado comunitário. E quem é o culpado? Todos somos culpados. Todos somos pecadores. Bem, para mim, esta poderia ser a maior narração incompleta do milênio. Que todos esses 30 a 50 milhões de pessoas que foram executadas pela Igreja Católica, isso foi um grande mal-entendido e não sabemos quem é o culpado. Bem, eu presumo que foi porque havia uma divergência teológica tão grande que as pessoas não queriam reconhecer a superioridade e autoridade da Igreja. E eu não creio que eles mudaram sua opinião neste ponto.
Só um justo, o Senhor. Eu estou ansioso para que esta separação termine e nos dê comunhão. Estou ansioso para receber aquele abraço do qual fala a Escritura Sagrada, quando os irmãos de José famintos andaram até o Egito. Agora o Papa faz a transição. Um discurso deveras brilhante, falando de um abraço. Então ele faz referência à história de José. Ao falar da história de José, a imagem que provavelmente aparece na mente dos espectadores, ele está retratando a si, a Igreja Católica, como José aqui. José que foi mal entendido e traído por seus irmãos, mas seus irmãos começaram a ficar famintos por aquilo que somente José poderia lhes dar, e vieram e finalmente se prostraram perante José, e José acabou sendo superior a deles. Eles tinham ficado separados de seus irmãos, mas eles vieram e abraçaram no final. José abraçou seus irmãos e ele os perdoou pelo que tinham feito. Portanto, você é que decide, enquanto assiste essa pequena analogia, quem é que é José nessa história. E compraram para poder comer. Foram lá comprar. Eles tinham dinheiro, mas não podiam comer o dinheiro. Mas ali encontraram mais do que comida. Encontraram seu irmão. Todos nós temos dinheiro. Dinheiro da cultura, dinheiro da nossa história, tanta riqueza cultural ou religiosa, das diferentes tradições. Mas devemos nos encontrar como irmãos. Temos que chorar juntos, como chorou José. Este choro nos une, o choro do amor. Eu falo contigo como irmão. E falo assim, de forma simples, com alegria e ansiedade. Façamos nossa ansiedade crescer, para que isto possa nos impulsionar a nos achar, a nos abraçar, a louvar a Jesus Cristo como o único Senhor da história. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por deixar eu falar a língua do coração. Eu lhes peço um favor, de orar por mim, porque preciso da vossa oração. Eu vou orar por vocês, mas eu preciso das vossas orações. E oremos ao Senhor para que una a todos e avante. Sejamos irmãos, que nos demos espiritualmente esse abraço e permitamos que o Senhor termine a obra que começou. Isto é um milagre. O milagre da união começou. Diz um escritor italiano, Manzoni, famoso, ele disse essa frase num romance. Um homem simples do povo disse esta frase: nunca vi que o Senhor tenha começado um milagre sem terminá-lo bem. Ele vai terminar bem este milagre da unidade. Bem, amigos, eu tentei deixar o Papa falar sem interrupções, para que você possa captar bem a mensagem. Não posso usar palavras melhores.
Há um apelo, nos abraçamos, um milagre da união, juntos nossas lágrimas. Somos todos irmãos. Isso é realmente um apelo para protestantes desgarrados voltarem para casa. Aliás, quando os irmãos de José o encontraram, eles acabaram indo morar no Egito, onde José estava. Mas deixemos ele terminar. Por favor, me abençoe. Eu te abençoarei. De irmão para irmão, um abraço. Obrigado. Glória. Tony, obrigado, Senhor. Vamos lá, o homem pediu para que orássemos por ele. Agora subiu a palco o pastor Kenneth Copeland, que na verdade foi discípulo do próprio Oral Roberts. E ele é provavelmente um dos maiores líderes carismáticos da América do Norte. Também é um conhecido pregador da teologia da prosperidade. Mas é interessante que o pastor Ken Copeland e o Papa Francisco, os dois têm 77 anos de idade. Ou seja, vêm da mesma era. Depois, o salão cheio, não de leigos, mas de líderes, são ministros no movimento carismático. Ouvindo esta mensagem do Papa, ficam de pé, aplaudem, levantam as mãos e acham que isso é maravilhoso. E parece que estão abraçando a mensagem. Vamos continuar. Pai, nós respondemos seu pedido. E já não temos oração que chegue à altura, a não ser que concordemos com Ele e com o seu pedido e seu coração que bate pela unidade do corpo de Cristo. Nos reunimos na unidade da nossa fé, aleluia. Me parece que ele está concordando com o que disse o Papa, que iremos nos juntar na unidade de nossa fé. Só queria comentar isso. Portanto, Pai, todos nós, conforme a Escritura Sagrada, ao sabermos que não podemos orar, oramos por Ele no Espírito, recebemos discurso do Espírito Santo, recebemos orações de fé. Nós recebemos, Senhor, recebemos palavras que não são nossas. Cremandalo como po, mare clanglo, boble e quemplino, mare vale compara. Eu não vejo nenhum exemplo na Bíblia de Jesus orando assim. Quando Jesus falou que iriam falar em outras línguas, ele diz que os discípulos iriam de forma sobrenatural de falar que anteriormente não conheciam ou haviam estudado, com o propósito de pregar o Evangelho àqueles que falavam estas línguas. La del plumo meno teleaskepe. Fe folo puma mlama tel clemene kido. Copolo mai tale endole como meste stelo clofai lebo le camana. Bramande che di copoma bles do boschire telecheto le cabacle nena maclo mahala larghero che le veno. Breto steschi manetelo. Caravana, palo como pole che tu le stindo do le cava. Stek la fora batili e kille come calarada. Oh, hallelujah, 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 glory, glory, glory. Father. Tony, traga teu celular e vem cá.
Quero que você filme uma mensagem de volta. Suba aqui. E vamos fazer desse jeito para que ele possa ver toda esta congregação. Então agora isso na verdade é uma ideia brilhante. Para fins de marketing, Kenneth diz que queremos enviar uma mensagem pessoal, de volta ao Vaticano, de volta ao Papa. Vou ter que voltar ao Vaticano então. Sim. Meu querido Senhor, meu querido Senhor, muito obrigado do fundo do nosso coração. Todos esses líderes representam literalmente dezenas de milhares que te amam, que creem em Deus junto com você. E em resposta a teu pedido, nós acabamos de orar por você e com você. E assim fizemos no Espírito. E cremos que recebemos de acordo com as palavras de Jesus em Marcos 11, 24. O que quer que desejais orando, creiam que o recebereis e será vosso. Nosso desejo, Senhor, no que se refere a Ti, está no 4º capítulo do livro de Efésios. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem maduro, à medida da plenitude de Cristo. Obrigado, Senhor. Nós te abençoamos. Recebemos a tua bênção. É muito importante para nós. Te abençoamos com todo o nosso coração. Te bendizemos com toda a nossa alma. Te bendizemos com toda a nossa força. E te agradecemos, Senhor. Agradecemos a Deus por você. E assim todos nós declaramos juntos. Seja abençoado. Outra vez, todos juntos. Seja bendito. Amém. Amém. Você vai ter que vir ao Vaticano. Eu vou. Estou disponível, louvado seja o Senhor. Então o Bispo Tony está convidando Kenneth Copeland a ir ao Vaticano. Vai ser interessante ver se isso vai acontecer. Outra coisa, acho que ninguém deixou de perceber que parecem ter acolhido a mensagem do Papa por unidade, dizendo: nós queremos tua bênção e nós queremos te abençoar. A vontade de Deus se fará. Amém. Tony, obrigado, Senhor. Gente, como você abençoou este lugar essa noite. Te amo, te amo. Obrigado, amém. Eu lhe disse que nunca esqueceria. Eu lhes digo agora, o céu está emocionado com isto. Oh, thank you, Lord. Sabe o que é tão emocionante para mim? Quando eu entrei no ministério há 47 anos, isto era impossível. Isso é, na verdade, ele reconhece o quanto as coisas mudaram desde que ele foi ao ministério, porque os carismáticos e pentecostais eram bem protestantes. E eles ensinavam que a besta do Apocalipse era a Igreja Católica. E as coisas mudaram radicalmente, e você pode ver isso nitidamente nos seus ensinos. Bem, amigos, quero encerrar lendo algo para você. E quero sugerir que você depois se aprofunde. Isto está no capítulo 35 do livro O Grande Conflito. E você me diga
se concorda que a profecia está sendo cumprida. O romanismo é hoje olhado pelos protestantes com muito maior favor do que anos atrás. Nos países em que o catolicismo não está em ascendência, os romanistas adotam uma política conciliatória a fim de conseguir influência. A crescente indiferença com relação às doutrinas, que as separam das igrejas reformadas da hierarquia papal. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não diferimos tão grandemente em pontos vitais como se supunha, e de que uma pequena concessão de nossa parte nos levará a melhor entendimento com Roma. Houve tempo em que os protestantes davam alto valor à liberdade de consciência e tão elevado preço comprada. Ensinavam os filhos a aborrecer o papado e sustentavam que buscar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são os sentimentos expressos hoje. O grande conflito, página 563. Amigos, hoje esta profecia está cumprida perante vossos olhos. À luz de todas essas coisas que estão acontecendo, agora sei porque Deus nos ajudou a passar 3 anos e meio produzindo um DVD muito importante de 90 minutos de duração. Este é um documentário que acabou de ser lançado. Se chama Apocalipse, a Noiva, a Besta e Babilônia. Se você assistir, entenderá por que estes assuntos são tão importantes e quão perto estamos do final dos tempos. Mas quero enfatizar para encerrar que este simplesmente é mais um marcador importante na profecia. Há muito mais para acontecer que precisamos entender. Mas mesmo sabendo os detalhes, não é isso que vai nos salvar. Precisamos ter uma relação pessoal diária com Jesus, baseada na sua palavra, na sua verdade. Você está estudando a palavra, você caminha com o Senhor, é a verdade que vos liberta, amigos. Precisamos orar para que, se houver qualquer coisa que está impedindo de nos rendermos inteiramente a Jesus, tomar nossa cruz e seguir a Ele, que você escolha fazer isso hoje. Você já se perguntou como será quando as profecias terão se cumprido? O que mais você pode esperar que as mensagens pessoal do Papa aos protestantes? Penso que estamos vivendo isto neste momento.